Mateus capítulo 14 é um relato rico e de várias partes que registra um dos momentos mais dramáticos e milagrosos do ministério de Jesus. Este capítulo inicia com a trágica execução de João Batista por Herodes, um evento que não só estabelece o tom de conflito entre o poder espiritual de Jesus e as autoridades terrenas, mas também serve como uma antecipação profética para o próprio destino de Jesus. Em seguida, o capítulo narra o milagre da multiplicação dos pães e peixes, onde Jesus alimenta mais de 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes, destacando sua compaixão e o poder de Deus. Além disso, Mateus 14 relata o episódio em que Jesus anda sobre as águas do mar da Galileia. Um milagre que não apenas demonstra seu domínio sobre as forças da natureza, mas também reforça a fé de seus discípulos. Este capítulo é fundamental para entender tanto a natureza divina quanto o ministério amoroso de Jesus. E é sobre isso que vamos refletir nessa mensagem. Então, deixe o like, se inscreva no canal e ative todas as notificações para não perder nenhuma das nossas mensagens. E fique comigo até o final porque há uma palavra de Deus para você. Naquela época, Herodes, o tetrarca, ouviu falar sobre a fama de Jesus e disse aos seus servos: "Este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos. É por isso que estão operando nele poderes miraculosos." Herodes Antipas, conhecido como Herodes, o tetrarca, foi uma figura de destaque no Novo Testamento. Ele governou a Galileia e a Pérea como tetrarca, um título que significa governante de um quarto, embora na prática não se limitasse a uma divisão exata, de 4 a.C. até 39 d.C., aproximadamente. Herodes Antipas era filho de Herodes, o Grande, o rei da Judéia, conhecido pela sua grande construção de projetos e pela sua ordem de matar todos os meninos em Belém com 2 anos ou menos, num evento conhecido como o Massacre dos Inocentes, tentando eliminar o recém-nascido Jesus, a quem via como uma ameaça ao seu trono. Após a morte de Herodes, o Grande, seu reino foi dividido entre seus filhos. Herodes Antipas recebeu a Galileia e a Pérea, enquanto seus irmãos Arquelaus e Filipe receberam outras partes do reino de seu pai. Antipas é mais conhecido pelos eventos narrados no Novo Testamento envolvendo sua relação com João Batista, a quem mandou prender e em seguida executar a pedido de Herodias, sua esposa pecaminosamente adquirida e sua enteada. Herodias era originalmente casada com Filipe, irmão de Antipas, não o tetrarca Filipe, mas outro filho de Herodes o Grande. A união de Herodes Antipas com Herodias era considerada adúltera e incestuosa conforme a lei judaica, motivo pelo qual João Batista o criticava abertamente. Essa crítica levou à prisão e à posterior execução de João Batista. Herodes Antipas também aparece nos evangelhos como parte da narrativa da condenação de Jesus à morte. O mestre foi enviado a ele por Pôncio Pilatos, quando soube que Jesus era da Galileia, a jurisdição de Herodes. Mas Jesus não respondeu a nenhuma das perguntas dele, e Herodes, por sua vez, zombou de Jesus e o enviou de volta a Pilatos. Este evento é um dos poucos onde Pilatos e Herodes, anteriormente inimigos, são ditos terem se tornado amigos. A governança de Herodes Antipas terminou em 39 d.C., quando ele foi exilado para a Gália, hoje parte da França, pelo imperador Calígula, após acusações de conspiração contra o Império Romano. Herodias optou por acompanhá-lo no exílio. Se você quiser mais informações sobre Herodes, o Grande, e os outros Herodes, eu vou deixar um card aqui em cima para que você possa assistir depois. Mas com relação a esse trecho de Mateus 14, o que eu aprendo? Eu aprendo que a verdade incomoda. A verdade tem poder de alcançar e incomodar até os mais altos cargos. Veja, João Batista era um profeta, humanamente falando, simples, usava roupas simples, tinha uma casa simples, ficava pelo deserto, sua comida era uma comida simples. Aos olhos humanos, João era uma pessoa simples. E Herodes, o tetrarca, era uma pessoa de autoridade. Por que João o incomodava tanto? Porque na simplicidade de João havia o poder da verdade de Deus. E nesse sentido, Provérbios 28:1 diz: "O ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas o justo é corajoso como um leão." Nós vemos isso ainda hoje. Pessoas como Jesus, pessoas como Martin Luther King Jr., pessoas como Martin Lutero, homens e mulheres de Deus simples, mas que
cheios do Espírito Santo e carregando o poder da verdade, promovem transformações extraordinárias no seu contexto. É exatamente disso que eu e você precisamos. Desse poder que vem do alto. No aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu sob juramento dar-lhe o que ela pedisse. Influenciada por sua mãe, ela disse: "Dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista." O rei ficou aflito, mas, por causa do juramento e dos convidados, ordenou que lhe fosse dado o que ela pedia e mandou decapitar João na prisão. Sua cabeça foi levada num prato e entregue à jovem, que a levou à sua mãe. Se olharmos pela ótica humana, a morte de João foi extremamente humilhante. E se formos mais além, o grande causador de tudo isso foi o Senhor Jesus, porque após a revelação de Jesus como o Senhor e Messias, parte dos discípulos de João seguiu a Jesus. Depois disso, João foi preso. Teve um momento em que ele até questionou se Jesus era o Messias. Eu explico isso em um outro vídeo, eu vou deixar um card aqui para você assistir depois. E agora nós vemos João Batista sendo decapitado na prisão. Aos olhos humanos, um tremendo fracasso. Mas sob a perspectiva de Deus, nós precisamos entender que a dignidade ou sucesso, o meu e o seu, não é determinado pela percepção das pessoas ou pelo que o mundo diz, mas pelo nosso posicionamento diante de Deus. E nesse sentido, Romanos 8,17 diz o seguinte: "E se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato compartilhamos em seus sofrimentos, para que também possamos compartilhar de sua glória." João compartilhou do sofrimento do Senhor Jesus, sendo seu precursor. Morreu por causa da verdade, não abriu mão dela. Mas hoje aguarda a ressurreição dos santos. O tesouro de João é uma recompensa eterna, onde o ladrão, o ferrugem, onde Herodes, Satanás ou seus demônios podem tocar. É exatamente esse o posicionamento que o Senhor espera de mim e de você. Vamos lembrar que a vida terrena é temporária. Nós estamos passando um tempo aqui. Pedro diz que nós somos peregrinos e forasteiros, ou seja, estamos de passagem. A nossa esperança está na promessa da eternidade. E nesse sentido, em 2 Coríntios capítulo 4, dos versículos de 17 a 18, o apóstolo Paulo diz: "Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles." Talvez ao olhar para João, você se identifique, fiel a Deus, guardando seus mandamentos, vivendo no temor do Senhor, mas carregando o peso da humilhação. E muitas vezes por obediência a Deus. Eu gostaria de encorajar você, que você recebesse essa palavra em nome de Jesus. Os sofrimentos leves e momentâneos que você enfrenta hoje estão produzindo para você peso de glória eterno. É momentâneo, vai passar. Os discípulos de João vieram, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e contaram a Jesus. Na hora da adversidade, nós sabemos quem são nossos amigos e quem não são. E aqui nós vemos que os discípulos de João o amavam de fato. A lealdade verdadeira resiste até mesmo nas horas mais sombrias. E nesse sentido, Provérbios 17:17 diz: "O amigo ama em todos os momentos." É um irmão na adversidade. E é interessante pensar sobre isso porque João, ao julgar pela sua mensagem, era uma pessoa de caráter muito forte. Era uma pessoa que se posicionava, mas tinha amigos de verdade. E é muito bom pensar nisso porque nós estamos vivendo em dias de relacionamentos frágeis, em que as pessoas só querem ser nossos amigos ou amigas se nós lhe dermos tapinha nas costas, ou se nós aprovarmos tudo que elas dizem ou pensam, se não houver confronto. Mas é exatamente o oposto do que a Bíblia diz. Relacionamentos profundos
eles são fundamentados por momentos de confronto. O amigo ama em todo tempo. Quem lhe ama vai lhe amar em todo tempo. E da mesma forma você e eu. Devemos amar e saber ouvir críticas, ouvir o contraditório e mesmo assim amar. Interessante porque mesmo na morte João deu testemunho da sua fé. E nesse sentido, Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o empecilho e o pecado que nos assedia e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. A corrida que nos é proposta. Qual é a corrida que o Senhor tem proposto para você hoje? Em que contexto você precisa guardar a sua fé em Jesus? No contexto de João foi com sua própria vida. No meu contexto e no seu, muitas vezes é no nosso posicionamento. É em não cedermos ao pecado. É em não seguirmos ou nos assentarmos com o ímpio. É em condenarmos abertamente as obras infrutuosas das trevas. É ter posicionamento de alguém que ama a Jesus e segue em frente com Ele. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. É muito importante, eu não sei se você já percebeu ao ler esse texto, mas é muito importante notar que a notícia da morte de João Batista deixou o Senhor Jesus triste. Sim, a morte de João Batista levou o Senhor Jesus ao luto. Como nós percebemos isso? Porque ao receber a notícia, ele busca ficar sozinho, ele quer ficar sozinho. Mas quando ele viu a multidão, ele teve compaixão dela. A verdadeira compaixão não conhece limites. E o Senhor Jesus é o exemplo supremo de compaixão. Ele, ao invés de cuidar da sua dor, ele vai cuidar primeiro da dor da multidão. E nesse sentido, o apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 3, versículo 12, escreve: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Jesus vive isso. Mesmo em luto, ele escolheu servir e curar. Mesmo de luto, ele olha para as necessidades da multidão e tem compaixão delas. Vai curar suas necessidades, seus doentes. Vai dar tempo com qualidade à multidão, entende? Em 2 Coríntios capítulo 1, versículos de 3 a 4, o apóstolo Paulo escreve: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar a outros. Quando eu e Carol perdemos a nossa primeira gravidez, essa foi a palavra que o Senhor nos deu. Nós não entendíamos, nós engravidamos, foi um presente. Nós não estávamos tentando e engravidamos. Mas na ultrassom, nós fomos fazer a segunda ultrassom e o bebê não tinha mais batimentos. Foi devastador. E a palavra que o Senhor nos deu foi essa. Ele é um Deus de consolação e nós entendemos que Deus permite muitas coisas em nossa vida para que nós possamos edificar a outros por meio dessas adversidades. Hoje nós somos pai de Nicolas e de Bernardo. Nós conseguimos compreender de alguma forma a dor de alguém que passou por aquilo que nós passamos. Jesus, ele está tendo a experiência do que é ser humano, porque como Deus, muitos dos sentimentos que nós sentimos, ele não poderia sentir. O luto era um deles. Mas ali, tendo sido abalado pela morte de João Batista e sendo confrontado pelas necessidades das pessoas, Jesus escolhe ser bênção na vida delas. Eu e você podemos fazer o mesmo, apesar de todas as adversidades. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto, já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que
possam ir aos povoados comprar comida? Respondeu Jesus: eles não precisam ir. Deem-lhe vocês algo para comer. Eles lhe disseram: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. A mentalidade dos discípulos é o reflexo da mentalidade da maioria de nós. Vamos cuidar de nós mesmos, Jesus. Despede a multidão e vamos, pelo menos hoje, cuidar de nós mesmos. E Jesus, naquele momento, ele podia até pensar, sabe, eles têm razão. Vão embora e vamos cuidar de nós mesmos. Mas o Senhor Jesus, ele não faz isso. Não há ninguém como Jesus. Ninguém. Definitivamente ninguém é como ele. E em relação a propósito, a vivência de propósito, Jesus é com certeza a minha maior inspiração. Não há ninguém tão focado como Jesus em fazer a vontade de Deus. Apesar dos sentimentos ou do que ele esteja sentindo, nós vemos isso aqui, nós vemos isso no Getsemane, nós vemos isso na cruz, nós vemos isso nas discussões com os fariseus. Jesus tem em mente, sempre, em sua postura, em seu amor, propósito firme de agradar a Deus, de obedecer ao Pai, por amor a Ele e por amor a nós. Ele me inspira em vários sentidos e me ensina também que o Senhor Deus pede que nós usemos aquilo que temos. Use aquilo que você tem. Em 2 Reis, capítulo 4, versículos de 2 a 7, nós vemos o episódio de Eliseu e da viúva. E Eliseu pergunta à viúva: como eu posso lhe ajudar? Diga-me o que você tem em casa. Ela estava passando por uma grande crise financeira. E ela responde: tua serva não tem nada além de uma pequena quantidade de azeite. Ela respondeu. E então Eliseu ordena que ela junte as vasilhas dos vizinhos e junte vasilhas, e com uma palavra profética ele ordena que ela se tranque em casa e encha todas as vasilhas com azeite. E assim ela faz. E daquilo que era insignificante houve provisão. E dirigindo-se à multidão, mandou que se acomodassem na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Então os deu aos discípulos, e estes à multidão. Uma das coisas que Jesus me ensina é a ser grato. Todas as vezes que a Bíblia vai mencionar Jesus comendo, sempre, no caso, quando o autor coloca ele em primeira pessoa, você vai ver Jesus dando graças. Ele sempre faz isso. Isso, no caráter de Jesus, é um princípio que eu e você devemos estar atentos, porque a gratidão, ela antecede a multiplicação. Deus ama filhos gratos, filhas gratas. Em 1 Tessalonicenses 5,18, o apóstolo Paulo escreve: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Há pessoas que mesmo na abundância reclamam. Eu não vou nem falar aqui na adversidade, vou falar na abundância. Quando tá tudo bem, ela reclama, acorda de mau humor. Esses dias eu e Carol e os meninos saímos para jantar. E nesse lugar, ele tem crescido bastante aqui em João Pessoa. Nós vamos lá desde sempre, mas ele tem crescido e, enfim. Hoje nós precisamos esperar. Qualquer dia da semana nós precisamos esperar para que alguma mesa seja liberada e nós possamos entrar. Eu cheguei, dei meu nome e esperei. Chegou um senhor com sua família e quando ele viu que tinha que esperar, ele começou a esbravejar, reclamar. Porque aqui toda vez tem que esperar e tal. O que me veio à mente foi exatamente esse texto. Dêem graças em todas as circunstâncias. Por que não ser grato por poder estar ali? Tantas pessoas gostariam de poder estar ali e não podem. Há pessoas que passariam a noite inteira ali para comer. Pessoas que estão passando necessidade, pessoas com fome, e ele pode estar ali, o que ele não quer é esperar. Você já parou para pensar nisso? Jesus, ele nos ensina a ser gratos. O milagre da multiplicação revela que em Deus
há sempre mais do que o suficiente. Deus, ele pode permitir tempos de escassez em nossa vida. E a escassez, ou ela é permissão de Deus, como aconteceu na vida de Jó, ou ela é consequência das nossas más escolhas. Da má administração financeira, escolhas erradas, do pecado. Eu falo mais sobre isso no meu curso Finanças Saudáveis à Luz da Bíblia. Eu vou deixar o link na descrição. Depois, se você quiser, você pode dar uma olhada. Mas o que o milagre da multiplicação revela é que em Deus há sempre mais do que o suficiente. E em Lucas capítulo 6, versículo 38, está escrito: deem e lhes será dado. Boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Eu tenho passado por uma mudança grande no que se refere à generosidade nos últimos 3 anos da minha vida. Eu posso dizer a você, com propriedade, que esse versículo ele é real quando nós o vivemos genuinamente. Por isso que parte da oferta que você envia para o Jesus e a Bíblia hoje é destinado à missão Portas Abertas e ao Instituto Águas Vivas. Porque eu entendi o poder do dar e do receber, entende? Nós precisamos nos livrar dessa mentalidade de que nós só devemos receber. Não, nós precisamos ser canais de bênção. Nós precisamos ser resposta de oração. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali, sozinho. Agora, Jesus podia finalmente ficar a sós com Deus e lidar com o luto na oração. É muito importante estarmos atentos a esse hábito de Jesus. Os momentos que ele passa a sós com Deus fortalece sua relação, sua intimidade com Deus Pai. Enquanto Jesus estava na eternidade com o Pai, a relação deles era uma. Quando Jesus se torna homem, a relação é outra. Existe uma diferença. Mas mesmo assim, Jesus não abre mão da intimidade. Em Lucas capítulo 5, versículo 16, o médico escreve algo extremamente interessante. Ele diz: mas Jesus frequentemente se retirava para lugares solitários e orava. Lucas diz frequentemente, ou seja, era um hábito de Jesus ficar sozinho para orar. Eu lhe pergunto, quanto tempo do seu dia ou com que frequência você passa tempo a sós com Deus? É algo aparentemente simples, mas faz toda a diferença no seu relacionamento com Jesus e na maneira como você lida com as adversidades da vida. Muito do desespero, muitas vezes, de muitos cristãos dos nossos dias é exatamente porque lhes falta isso. Eles não conseguem ficar a sós com Deus porque eles não sabem o que fazer a sós com Deus. Eles conseguem estar na igreja, eles conseguem estar nos eventos, estão a todo momento fazendo alguma coisa, são ativistas do reino, mas não conseguem parar para ficar a sós com Deus. Jesus frequentemente fazia isso. Mesmo em meio ao ministério e ao serviço, a oração a sós com Deus era prioridade no seu ministério. Em Marcos capítulo 1, versículo 35, Marcos diz que de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Jesus tinha dias cheios, na maioria das vezes. Mas quando ele não tinha tempo, ele criava tempo. De madrugada ele estava indo orar. Frequentemente ele fazia isso. A minha oração é que a nossa geração de cristãos se volte para esse lugar de intimidade com Deus. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele.
Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Esse texto é um clássico. Esse texto é profundo, inspirador. Ele deixa claro que a fé nos tira da zona de conforto, quando tudo ao nosso redor nos impõe medo. Se havia um lugar seguro ali aos olhos humanos, esse lugar era o barco. Mas Pedro vai além, pela ordem de Jesus. É importante dizer que a fé é testada e fortalecida nas tempestades da vida. Se você só tem vida confortável, dificilmente você vai crescer e amadurecer. Há muitas pessoas de idade avançada ou até mesmo na terceira idade que nunca amadureceram, porque nunca saíram da zona de conforto. Em Tiago capítulo 1, versículos de 2 a 4 diz: Considerem pura alegria, meus irmãos, sempre que vocês enfrentarem provações de muitos tipos. A adversidade, a provação, as dificuldades da vida, elas têm um objetivo: nos fazer amadurecer, nos fazer crescer. Deus permite muitas coisas na sua vida e na minha para nos fortalecer. É interessante porque eu gosto de praticar pedal. E para evoluir, eu preciso ser disciplinado. Eu preciso treinar com consistência. E eu preciso estar sempre me colocando em rotas e trilhas novas, porque senão eu não vou conseguir evoluir. E cada trilha nova traz sua dificuldade, sua adversidade, suas subidas, enfim. O que eu quero dizer é que para evoluir eu preciso sair da zona de conforto, entende? Isso é em todos os aspectos da vida. Se você quer evoluir em Cristo, em sua fé, no seu relacionamento com Deus, você precisa sair da zona de conforto, porque a fé nos convida a dar passos fora do nosso barco, entende? Em que barco você está hoje? Qual é o barco da sua vida hoje? E Jesus diz: venha, saia da zona de conforto. Josué capítulo 1, versículo 9, tem um dos textos que mais falam ao meu coração. Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. É isso. Mesmo sobre as águas, Ele nos faz andar. Ele abre o mar. Ele anula a força e o poder do fogo, porque Ele é o Senhor. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco e o vento cessou, então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. A dúvida fez com que Pedro parasse de viver o sobrenatural. E isso muitas vezes acontece à minha e à sua vida. Nós não somos melhores do que ele. Mas assim como a dúvida diminui nossa fé ou nos impede de viver um milagre, a graça de Jesus nos restaura. Entende? Jesus não deixou Pedro afundar. Jesus estendeu a mão e o levantou. Repreendeu, mas o levantou. Em João capítulo 20, versículo 27, nós vemos algo semelhante, só que dessa vez com Tomé. O Senhor Jesus diz a Tomé: coloque aqui o seu dedo e veja minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a do meu lado. Pare de duvidar e creia. A exortação de Jesus é para que eu e você creiamos, apesar das adversidades e circunstâncias ao nosso redor. Nós podemos olhar para a glória de Deus em Jesus, revelada em Jesus, e ter esperança. Assim como Pedro, vamos andar sobre as águas, viver coisas incríveis, tendo sempre em mente que a presença de Jesus acalma as tempestades da vida. Marcos capítulo 4, versículo 39 diz: Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Eu não tenho a pretensão de ser um herói na fé, digamos assim, ou alguém muito, muito importante. Eu não tenho essa pretensão de verdade. Mas eu quero ir além em Jesus. Não por mim mesmo, mas para a glória do seu nome. Entende? E só existe um caminho para trilharmos isso. É pela fé. É crendo. Isso não depende
de nós mesmos no sentido da sua capacidade ou da minha. Se crermos, veremos a glória de Deus. Cruzando o lago, chegaram a Genezaré. Genezaré, mencionada nos evangelhos do Novo Testamento, refere-se a uma região ao redor do Mar da Galileia, conhecida também como o Lago de Genezaré ou Lago de Tiberíades. Este local, com sua rica história e significado bíblico, desempenhou um papel fundamental no ministério de Jesus. A região de Genezaré era famosa por sua fertilidade e beleza. A terra era abundantemente irrigada por fontes de água doce, o que, junto ao clima favorável, tornava excepcionalmente propícia para a agricultura. Os campos de Genezaré eram ricos em produção de cereais, frutas, legumes e flores, o que contribuía para a economia local e fornecia alimentos para a população. A acessibilidade da região, junto ao Mar da Galileia, facilitava o deslocamento e a reunião de grandes multidões que vinham de várias partes para ouvir Jesus e testemunhar seus milagres. A fé das pessoas em Genezaré era perceptível, como vemos em Mateus 14, de 34 a 36, onde os habitantes buscaram Jesus para curar os doentes. O ministério de Jesus, até o seu deslocamento geográfico, nos ensina muito. Jesus, ele sempre procurava estar onde Deus queria que ele estivesse. Ele sempre era guiado pelo Espírito nesse sentido. Para o deserto, para ser tentado pelo diabo, para lugares confrontadores como Jerusalém ou para lugares como Genezaré. Estar no lugar designado pelo Senhor Deus é fundamental para vivenciarmos a plenitude da sua vontade. Há muitas pessoas, muitos cristãos que têm resistência com relação a esse tipo de mudança. Deus lhes dá direção, lhes dá clareza, mostra, aponta o caminho, mas eles são resistentes, incrédulos e não seguem a direção de Deus. Jesus, ele não tem essa dificuldade. Para onde quer que o Espírito o enviasse, ele ia. Nós vemos isso na vida de muitos homens e mulheres de Deus. Nós vemos isso na vida de Abraão, nós vemos isso na vida de Moisés, na vida de Josué, na vida de Neemias, de Esther, de Ruth. A nossa obediência na jornada reflete a nossa fé no Senhor. Essa sensibilidade para seguir a direção de Deus reflete o quanto nós confiamos e cremos nele. Há pessoas que ficam suas âncoras no lugar onde estão e por mais que o Senhor queira lhes tirar dali, elas não se movem. Nesse sentido, Hebreus capítulo 11, versículo 8 diz: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e partiu para um lugar que iria receber como herança. Ele partiu sem saber para onde ia. Nós estamos vivendo dias muito perigosos, até mesmo para nós cristãos, porque nós temos uma geração de cristãos muito racionais. Temos a tecnologia, temos os smartphones, temos uma quantidade enorme de informação, temos as inteligências artificiais e quanto mais disso nós temos, mais somos tentados a assumir o controle de tudo. Mas eu encorajo você, meu irmão, minha irmã, a não abrir mão da dependência do Senhor Jesus. E os homens daquele lugar, reconhecendo-o, espalharam a notícia por toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os doentes. É interessante notar que na vida nós vivenciaremos muitos momentos. Ao contrário de Nazaré, em que Jesus não é crido, aqui em Genezaré, Jesus é bem recebido. As pessoas estão esperando por ele, querem ouvi-lo, querem ser tocado ou tocar nele. Muitas das pessoas que souberam que Jesus estava chegando ali tornaram esse evento conhecido. Eles espalharam a boa notícia da chegada de Jesus. Espalhar a notícia da presença de Jesus é uma resposta natural da fé. Uma vez que eu e você nascemos de novo, de fato, tornar Jesus conhecido se torna uma consequência, entende? Um exemplo disso é o que está escrito em Lucas 8:39. Quando o Senhor Jesus ele liberta o gadareno pede para seguir a Jesus, mas o Senhor Jesus diz que não. O Senhor Jesus diz o seguinte: volte para casa e conte quanto Deus fez por você.
Então o homem se foi e proclamou por toda a cidade quanto Jesus tinha feito por ele. Uma vez que nós temos um encontro real com Jesus, torná-lo conhecido se torna uma consequência. Você e eu não devemos ter vergonha, nos envergonhar de tornar Jesus conhecido. Porque o mundo não tem vergonha de ser mundo. O pecador não tem vergonha de ser pecador. As mais diversas frentes mundanas estão gritando cada vez mais alto. Então por que é que eu e você vamos nos envergonhar do Senhor, que deu a vida por mim e por você? Vez que a multidão traz os seus doentes a Jesus, ela está dizendo ao Senhor que crê nele. Ao contrário do que aconteceu em Nazaré, ali Jesus pôde operar muitos milagres. Em Tiago 2,17, ele diz o seguinte: assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Uma vez que eu e você levamos nossas necessidades, nossos anseios, nossas dores, aflições ao Senhor, nós estamos enviando uma mensagem para o céu. Nós confiamos em Ti, Senhor. E imploravam-lhe que apenas pudesse tocar a borda do seu manto. E todos os que tocaram foram curados. Veja, esse texto fala de uma fé simples. A fé não precisa ser extravagante, digamos assim. Eu espero que o Espírito Santo lhe dê entendimento nisso. A fé não precisa ser algo, muito fora do comum. Uma fé simples, um toque movido pela fé, um ajoelhar-se diante de Deus. Enfim, pode ser o simples, pode ser o suficiente para liberar o poder de Deus. Nesse sentido, Lucas capítulo 8, versículo 47, diz que a mulher, vendo que não passara despercebida, veio tremendo e prostrou-se diante dele. Que mulher é essa? É a mulher do fluxo de sangue. E diante de todo o povo explicou por que tinha tocado e como tinha sido instantaneamente curada. A mulher do fluxo de sangue, ela pensou consigo mesma: se eu tão somente tocar na orla da sua veste, serei curada. Algo simples. Era desafiador, porque ela estava fraca, tinha que enfrentar a multidão. Mas foi um toque no Senhor. Muitas vezes, o lugar de oração, o estar a sós com Deus, são as coisas simples do relacionamento com Jesus que vai levar você a níveis incríveis em Deus. Ao próximo nível, a vivenciar coisas grandiosas, entende? Não necessariamente algo muito grande. Uma outra coisa que é muito importante nós estarmos atentos é que a cura, o milagre, não vem necessariamente pelo método. Pelo método que Jesus emprega, mas pelo poder do Senhor Jesus e pela fé nele. Um Jesus curou apenas tocando, um Jesus curou enviando uma palavra, um Jesus curou sem nem ir lá, um Jesus curou, outro Jesus curou que nem sabiam quem ele era. Mas o método não é o mais importante, a pessoa de Jesus sim. E nesse sentido, em Atos 3,16 está escrito: pela fé no nome de Jesus, este homem que vocês veem e conhecem foi fortalecido. É o nome de Jesus e a fé que vem por ele que deu a este homem completa cura, como vocês podem ver. Pedro está ensinando exatamente isso. É a fé no nome. É a fé no nome, meu irmão, minha irmã, que vai mudar sua vida e vai mudar minha vida. Vamos orar? Pai Santo, que revelaste teu amor e misericórdia através dos milagres e ensinamentos de Jesus, como está escrito em Mateus 14. Nós te damos graças pela tua providência que se estende além das nossas compreensões e limitações humanas. Assim como o Senhor alimentou os 5.000 com apenas 5 pães e 2 peixes, alimenta-nos também com o pão da vida, que é a tua palavra e tua presença. Ensina-nos a confiar em ti nos momentos de escassez e incerteza e a reconhecer em cada ato de provisão um sinal do teu amor e cuidado. Fortalece a nossa fé, Senhor, para que possamos caminhar sobre as águas das nossas dúvidas e medos, mantendo os olhos fixos em ti, como Pedro ao ver o Senhor sobre o mar. Que o exemplo de João Batista nos inspire a viver com coragem e fidelidade ao Evangelho, mesmo diante de perseguições e adversidades. Nós oramos assim, crendo em nome de Jesus. Amém.
Qual foi a parte dessa mensagem que mais falou com você? Me diga nos comentários. E se você quer saber qual a relação entre as parábolas de Jesus e a esperança, assista ao vídeo que vai aparecer na tela. Nos comentários, você pode fazer o seu pedido de oração e nós estaremos orando com você. E se você ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários: Jesus é bom em todo tempo. E eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.